Boa tarde a todos, meu nome é Ideliz, estou aqui a convite do Centro Espírita Mansão da Esperança para fazer a preleção dessa semana. Então, o tema dessa preleção é a desigualdade das riquezas e ela está fundamentada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Então, para que possamos começar, eu peço a todos que possam se concentrar, ficar tranquilos em suas cadeiras para a nossa prece inicial. E nesse momento vamos fazendo a nossa ligação com os nossos mentores individuais, com Maria, Mãe de Jesus, com Jesus, nosso Mestre, com Deus, nosso Pai Criador, através da prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nós vamos iniciando a nossa preleção. Desejo a todos um ótimo dia. Nessa nossa reflexão, a gente começa por Jesus, né? E Jesus, então, tratou de diferentes formas sobre a questão da fortuna, né? Ele trouxe muitas parábolas e vários temas para a gente pensar e refletir sobre isso. Ele deixou muita coisa sobre esse tema mesmo. Então, nesse dia de hoje, a gente vai começar nossa reflexão pensando sobre uma história que Jesus contou. Sobre um grande produtor rural. Ele tinha, então, uma extensão imensa de terras e naquele ano a sua plantação deu muitos frutos, né? Então, era uma plantação de trigo e, então, produziu muito, em grande quantidade. E essa produção, ela causou um certo problema, porque esse grande produtor, ele pensou, e agora? Eu não vou ter onde guardar, produzir tanto, e eu vou fazer como para armazenar, para guardar tudo isso? E ele então mandou construir um celeiro enorme. E quando o celeiro estava quase pronto, né, já estava quase finalizando, ele desencarnou. Deus, então, levou a sua alma para junto dele. E aí Jesus pergunta, para que ajuntou tudo, se a gente não sabe o dia em que seremos chamados diante de nosso Pai? E aí, claro, né, a reflexão sobre isso adianta ajuntar? O dinheiro ou a riqueza, ela tem que estar a benefício de algo, né? Ela tem que promover o bem-estar da sociedade, do nosso grupo, das pessoas da nossa família. E amontoar não quer dizer que isso vai acontecer. Precisa de um lugar para guardar, para que durante um certo tempo a gente possa utilizar. É preciso ter um armazenamento correto? Ok, mas a questão trazida por Jesus é de que quando a gente guarda, e a gente guarda só para a gente de uma maneira que o que está em jogo é a nossa avareza, aí a gente tem um problema, né? Que isso não é útil para a sociedade, isso não traz um benefício, né? Então, se a gente produzir riqueza dessa forma, ou pensar desta forma, a gente tem um problema para a gente, sim. Aí existem outras situações que Jesus narra. Uma outra situação é de um moço. E vejam que interessante. Esse moço, ele era um moço rico, mas ele era uma pessoa que vivia dentro das leis mosaicas, né? Então ele cumpria os 10 mandamentos. Ele era um bom filho, ele nunca tinha traído a sua mulher, né? Portanto, não era adúltero, ele não era
ele cumpria todas as obrigações que dentro da religião deles, né, era exigida naquele período de Jesus. Então, ele cumpria tudo, né? Ele era uma boa pessoa, não fazia nada de errado. E aí ele chega para Jesus e pergunta: Jesus, o que eu, que cumpro, né, todos os mandamentos, o que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? E aí Jesus responde: bom, na verdade ninguém é bom, né? Bom é somente Deus. A única pessoa que pode ser, a único que pode ser chamado de bom é Deus. Mas, se você quiser entrar no reino de Deus, o meu conselho é: distribua os seus bens e venha, vamos pregar juntos, né? Venha comigo, venha ser meu discípulo. E ele então ficou muito triste, porque isso não era uma coisa que ele estava, ele se sentia à vontade para fazer. E então ele fica muito chateado e sai de perto de Jesus. E Jesus, depois que o moço vai embora, ele completa essa lição dizendo assim: é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E é muito triste, porque, né, a gente começa a pensar, puxa vida, mas o moço era uma boa pessoa, cumpria todos os mandamentos. E por quê, né? Porque a fortuna, a riqueza, ela precisa trazer benefícios para a sociedade. Assim como tudo, ela precisa estar de acordo com o primeiro mandamento de todos, que é amar a Deus e ao próximo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o principal mandamento, né? E quando a gente utiliza a fortuna de maneira a olhar apenas o benefício meu ou da minha família, somente o de algumas pessoas, a gente deixa de fazer aquilo que Deus espera para cada um de nós, que é usar aquilo que a gente tem para benefício do maior número de pessoas que estiverem ao nosso redor a todo momento. É fazer a caridade, amar ao próximo como a ti mesmo. Bom, a fortuna, é claro que ela tem um papel na sociedade, mas o que aconteceu com esse moço? Por que para ele a fortuna? Porque ele não se mostrou uma pessoa abnegada, ou seja, ele não se mostrou uma pessoa capaz de levar esta fortuna a benefício da sua sociedade, do seu grupo social. E daí a gente começa a pensar assim, puxa vida, se uma pessoa boa dessa não foi para o céu, imagina a gente, né? Talvez a gente falha em uma ou outra questão e que a gente já sabe, né? Todo mundo tem defeito. E então, como fica, né? É impossível. Então, todo mundo que é rico, então é impossível chegar no reino de Deus. Nenhuma pessoa que tenha dinheiro vai chegar lá. Será que é possível dizer isso? Bom, Jesus também não disse isso. E Jesus também não disse que você tinha que doar tudo, né? Existe uma outra lição que Jesus deixou para gente que complementa essa. Nessa outra lição, vejam só o que aconteceu. Existia um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu, ele era um publicano, né? Ele era uma pessoa que as pessoas julgavam como má, né? Então, ele é uma pessoa que ninguém diria que teria um lugar no reino de Deus. Bom, mas Zaqueu, ele ouvia as pregações de Jesus e ele era uma pessoa que estava refletindo sobre tudo que ele tinha ouvido falar de Jesus, sobre as lições que Jesus estava dando. E ele seguia Jesus, mas ele nunca conseguia chegar perto, porque ele era um homem muito pequenininho, muito baixo. Então, um dia ele resolve subir numa árvore e ficar visível para Jesus. E ele faz um grande esforço e fica ali no topo acima, né, das pessoas na árvore, numa forma que ele pudesse ver Jesus. E Jesus nota Zaqueu. Então Jesus se aproxima de Zaqueu e conversa com ele. E Zaqueu então diz para ele que ele tinha entendido muito do que Jesus tinha dito e que ele, a partir daquele momento, ele se comprometia a pegar metade da riqueza dele e distribuir para todos os necessitados, para todos aqueles que precisassem, e que ele ainda ia
devolver aquilo que ele tivesse. Se ele tivesse sido injusto no exercício da sua profissão, que era coletar impostos, se ele tivesse prejudicado qualquer pessoa, ele ia devolver o prejuízo que a pessoa teve na proporção de 4 vezes. Então, se ele errou 1, ele devolveria 4 para as pessoas, né? Então, ele daria 4 vezes mais aquilo que teria sido prejuízo de cada pessoa. E aí, Jesus então diz que havia grande alegria porque alguém tinha então conseguido superar e estava apto então a entrar no reino de Deus. Então, essa é a complementação da outra situação. Então, vejam, é preciso doar tudo? Não, não é tudo, mas é fazer uso da fortuna para que esta fortuna beneficie o próximo. É não ser apegado à fortuna, é não entender a fortuna como uma finalidade em si mesma. Então, a gente às vezes trabalha para conquistar a fortuna, como se ela fosse o fim. Não, né? O dinheiro, a riqueza não é o fim, ele é um meio. Uma vez que a gente tem acesso a esse meio, a gente precisa colocar esse meio a benefício dos outros. E foi o que Zaqueu conseguiu compreender e foi o que ele entendeu que ele deveria fazer. Então, ele se desapegou. A ideia é que ele não era mais apegado àqueles bens. Ele iria usar na medida da sua necessidade da sua família, mas colocaria esses bens à necessidade também, a benefício de todos. Então, se Zaqueu entendeu, isso significa que é possível. Então, daí a gente começa a perceber que não, né? Embora a riqueza seja uma prova difícil, e no Evangelho está posto que é mais difícil do que a da pobreza. E por que será, né? Por que será que uma prova é mais difícil que a outra? E por que será que, já que a riqueza e a pobreza são caminhos distintos, por que que uma é mais difícil que a outra? Bom, porque, embora a pobreza seja muito difícil de ser enfrentada, e às vezes a gente possa se revoltar, às vezes a gente pode não aceitar vivenciar certas situações, porque são difíceis, não é? Às vezes se falta uma comida para um filho, se falta um abrigo, se falta roupa, enfim, essas coisas são muito sérias, não é? E a gente trabalha para que isso não aconteça conosco, para que ninguém passe necessidade ao nosso redor, que a gente não passe necessidade. Bom, mas nem todo mundo consegue, com o fruto do seu trabalho, garantir tudo isso. Mas, de qualquer forma, lidando com essas situações, a gente tem sim que lidar com o nosso esforço, superar, trabalhar muito, se dedicar muito, né, perseverar e muitas vezes perdoar por situações que a gente passa e que são porque outras pessoas talvez pudessem nos oferecer um emprego, nos dar uma condição ou abrir uma porta e muitas vezes isso nos é negado. Né? Então, essa provação, que é a provação de quem não está na riqueza, ela é difícil também, mas ela é uma prova que exige resignação, aceitação, humildade. Então, ela exige de cada um de nós que a gente desenvolva virtudes diferentes. Na riqueza, a gente pode nascer rico ou a gente pode adquirir essa riqueza durante a nossa encarnação, mas na riqueza, a prova é a de colocar a riqueza não a benefício do nosso próprio egoísmo e da nossa vaidade, mas a benefício dos outros. Só que nós ainda somos muito pouco evoluídos, né? Nós estamos na Terra, é um planeta de provas e expiações. Isso significa que todo mundo que mora aqui, que reside no planeta Terra, ainda está no início da sua jornada evolutiva. Então, portanto, todos nós temos muitas dificuldades a enfrentar no desenvolvimento moral. E aí, quando a gente vem na prova da riqueza, o que acontece? É muito, mas muito fácil a gente se deixar levar pelo nosso egoísmo, ou seja, comprar tudo aquilo que a gente deseja, comprar a casa do sonho, o carro do sonho e ficar nisso. Porque o problema não é isso. O problema é ficar nisso, somente nisso e só pensar nisso.
né? E fazer disso a sua finalidade de vida. Mas é muito fácil isso acontecer com qualquer um de nós. A outra coisa é que a gente começa a achar que porque a gente tem dinheiro, e aí vai a nossa vaidade e o nosso orgulho, que a gente é melhor ou está numa condição melhor do que as demais pessoas neste planeta. Então a gente passa a ser arrogante, a gente passa a desconsiderar o problema dos outros, a gente acha que, eu trabalhei, o outro que vai trabalhar. Então, vejam, a gente começa a se julgar mais do que a gente é, porque tem dinheiro e o dinheiro traz status, enfim, todas essas questões vêm juntas. Então, é uma tentação imensa, e a tentação, ela não é o dinheiro que faz a tentação, mas é porque o abuso do dinheiro, ou colocar o dinheiro a benefício apenas dos meus desejos, é que é o problema, né? E como a gente é muito ainda, né, pequeno espiritualmente, ainda somos crianças, né, nesse sentido, a gente tem muita dificuldade. Então, de forma geral, é muito difícil para a humanidade, quando está diante desta prova, de conseguir superá-la e de passar nesta prova, né? Bom, mas é uma prova que todos nós vamos passar por elas. Por quê? Porque para a gente chegar no desenvolvimento total de todas as nossas potencialidades, de todas as nossas virtudes, um dia a gente vai ser rico, um dia a gente vai ser pobre, a gente vai reencarnar em diferentes condições. A cada encarnação a gente vai vivenciar algo diferente. Por quê? Porque ao final de muitas encarnações a gente vai se desenvolvendo moralmente, intelectualmente, a ponto de chegar e um dia ser um espírito de luz, né? Então a gente vai passar por muitas encarnações. Nesse momento, é o que a gente tem, é isso, é a dificuldade desta prova, porque ainda é uma prova difícil para a maioria de nós aqui na Terra, né? Bom, mas a fortuna, ela também, e a riqueza, de certa forma, ela tem uma outra questão. Ela nos faz ela tem como potencialidade para que a gente adquira a riqueza, ou para que a gente tem que trabalhar. E o trabalho é o grande desenvolvedor do nosso intelecto. Cada vez que a gente se põe a realizar alguma coisa, a gente vai aprendendo no caminho. A gente dispõe das nossas forças, a gente trabalha, ou seja, e o fruto desse trabalho, ele pode gerar, então, a riqueza, né? E isso sempre vai trazer benefícios para a humanidade. Então, em si mesma, a riqueza, ela traz uma série de benefícios para a humanidade. Por exemplo, desenvolvimento e geração de emprego, por exemplo, desenvolvimento de pesquisa, tecnologia. É muito diferente a nossa vida hoje, né, no século XXI, do que foi no início do século XX, no XIX, há 1000 anos atrás. Se a gente olhar, né, a qualidade de vida de uma pessoa pobre hoje, ela é muito melhor do que uma pessoa, talvez, que fosse considerada rica em outros momentos históricos. Por quê? Porque a gente tem uma série de benefícios que foram sendo trazidos e deixados para a humanidade, né? Então, hoje em dia existe vacina, hoje em dia existe rede de esgoto, tudo isso foi produzido com fruto do trabalho humano. Então, vejam, existem muitos benefícios, e os benefícios não estão sempre centrados única e exclusivamente na questão do fazer o bem de maneira, veja, a cada situação. Não é só isso que é colocar a fortuna a serviço da humanidade. Quando eu uso esta fortuna também para produzir bens, serviços, coisas que vão beneficiar todo um grupo social, também essa pessoa, esse grupo está usando a riqueza para benefício de todos, né? Não de maneira direta, mas de maneira indireta. Então, isso tem sim uma grande importância. E nesse momento a gente só está falando dessas questões para lembrar que, então, não, a riqueza não é um problema em si, ela traz muitos benefícios para a humanidade de forma geral.
quando ela está a serviço de todos, né? E é isso que nós, seres humanos encarnados neste momento, precisamos aprender, e essa é a mensagem que Jesus traz para a gente, né? Toda situação, ela precisa se submeter à principal lei, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, que possamos nos lembrar disso, que a gente possa olhar, assim, para a nossa vida, para a nossa condição material. Podemos não ser ricos, mas podemos, sim, colocar o nosso trabalho, a nossa disposição a serviço da humanidade, a serviço do bem coletivo, né? E centrarmos, sim, as nossas ações de maneira a beneficiar o maior número de pessoas ao nosso redor, né? Essa é a principal lição, e tudo se submete a essa lição, que é a lição da caridade, né? Então, agradeço a todos, que possamos nesse momento nos concentrar novamente para fazermos as nossas vibrações coletivas e encerrarmos a nossa preleção de hoje. Então, convido a todos para que possamos novamente ficarmos tranquilos em sentados, se estivermos sentados em nossas cadeiras, e que possamos vibrar pelo bem universal, vibrar para que haja amor, paz, equilíbrio, saúde para toda a humanidade. Vamos vibrar pelo nosso país, pelos nossos governantes, pela difusão do Evangelho nos lares, pelo amparo àqueles que estão nas ruas, pelo amparo de todas as crianças e idosos que estão órfãos, desabrigados, que todas essas pessoas sejam amparadas. Vamos vibrar pelo nosso lar, pela casa que moramos, pela casa de assistência que nos acolhe, pelos nossos familiares, por aqueles que estão mais próximos de cada um de nós e que sabemos que precisam dessas vibrações. E por último, vamos pedindo a Deus por nós mesmos, pedindo a Deus que nos envolva em seu amor e nos fortaleça no bem. Que assim seja, graças a Deus.